É sempre um gosto tê-lo aqui. Gostaria de começar precisamente por esta recomendação da ERC, que ficou a par certamente nas notícias das últimas horas, para perceber, primeiro, como é que estas propostas das três televisões chegaram aos candidatos, no seu caso. Chegaram com proposta conjunta das três televisões, que na sua disposição de organizar debates em canal aberto, todos eles em canal aberto, entre 8 candidatos, segundo o critério que as televisões adotaram, e portanto, isso foi genericamente aceito pelos vários candidatos. E nunca, em nenhum momento, no seu caso, no caso da sua candidatura, colocou a questão, mas porquê estes três canais e porquê é que estes debates não são abertos aos outros? Não, o critério que foi apresentado foi por serem os canais abertos, por serem os três canais em sinal aberto e pelos debates serem todos em sinal aberto. Mas, enfim, pela minha parte, eu estarei disponível para todos os debates e, portanto, eu espero que, em função desta decisão da ERC, que mas na altura, quando fizeram as propostas, não achou que era importante logo num primeiro momento dizer que queria debater em todos? Porque o critério que nos foi apresentado é que os são todos em canal aberto e, de facto, até canal aberto são aquelas três televisões e, portanto, esse dado é um dado objetivo. Percebe que, por exemplo, há programas na CMTV que têm mais audiência do que programas mas foi o critério que foi apresentado e não chegou outra proposta nenhuma que eu saiba. E, portanto, mas entendam-se, eu creio que há uma deliberação da ERC que foi anunciado que haverá contactos. Vamos, o que é que acontece ainda? Veremos, enfim, eu guardarei. E no seu caso, António Filipe está estarei disponível disposto para debater onde quer que seja, incluindo na CMTV e no Não. Exatamente. Vamos à entrevista propriamente dita. E olhando para as outras entrevistas que deu e nas declarações que foi fazendo, tornou-se evidente que o seu grande cavalo de batalha nesta campanha são os salários e a sua valorização. Exatamente o que é que pretende? Eu quero que não sejamos condenados a ser um país de baixos salários. Impressiona-me muito que haja 2,5 milhões de portugueses que recebem menos de 1.000 euros por mês. E que este mês é noticiado, de ontem, que os 16 maiores empresas do PSI 20 tencionam pagar no próximo ano, 2026, 2,3 mil milhões de euros em dividendos aos seus acionistas. Eu acho que isto está mal. Mas há um caminho que o país tem feito nesse sentido de tem feito um caminho muitíssimo lento, muito lento. Nós temos promete-se o salário mínimo para Portugal em 2029 igual ao que a Espanha já tem hoje. E 2029 é daqui a 4 anos. Mas ele tem subido em alguns anos até bastante acima da inflação. E somos uma economia de baixos salários. Isso não pode ser, quer dizer, eu creio que a economia portuguesa precisa que haja melhores salários e o facto de haver uma distribuição de lucros tão gigantesca revela que há toda a capacidade da economia portuguesa para que se pague melhores salários à generalidade dos trabalhadores. Não apenas por via do aumento do salário mínimo, mas por via do aumento geral dos salários em Portugal. E acredita que esse caminho pode ser feito assim, de forma acelerada e seria bom para a economia, bom para todos? Como é que pode ser bom para todos? Nós falamos quer dizer, provavelmente não será tão bom para os beneficiários, aquela pequeníssima, infame minoria, que são os beneficiários de 2,3 mil milhões de euros de dividendos, de lucros. Ou seja, o aumento dos salários só abate a parcela dos lucros. Ou seja, esta distribuição de dividendos tão desequilibrada é à custa de baixos salários. E, portanto, é possível. E a economia portuguesa precisa que se aumente o poder de compra da população. Mas reconhece que ainda assim os salários têm vindo a subir. Muito pouco. Salário mínimo, salário médio. 2 milhões e meio de portugueses a ganhar menos de 1.000 euros, eu acho que é inconcebível. Quer dizer, eu acho que não pode ser. António Filipe, nós estamos num momento porque são pessoas que se empobrecem a trabalhar. Uma pessoa que trabalha um dia inteiro não merece empobrecer trabalhando. Isso tem que ser alterado. Eu acho que isto é o problema social mais penalizante para a sociedade portuguesa são os salários. É uma economia de baixos salários. Gostava de ver esse processo pelo menos mais acelerado. Não me calarei relativamente a esta questão. Estamos num momento de alguma expectativa de saber exatamente o que é que o Governo vai fazer quanto à legislação laboral. O que é que deve fazer o Presidente da República em Belém quando receber o diploma? Eu sei o que faria, sei. Ou seja, eu espero que não chegue lá. Porque as eleições, o Presidente da República só toma posse em março. Provavelmente este diploma em março, eu acho que irá cair na mesa do próximo Presidente. Acho que era bom que ele caísse antes de lá chegar. Ou seja, que ele não fosse
por diante. Acho que o Governo bem faria em retirá-lo, não é? Aliás, o Governo é o grande responsável pela greve geral, que está aí convocada pelos sindicatos, porque deveria retirar este diploma. Eu acho que o Código de Trabalho que temos já fragiliza muito a situação dos trabalhadores. Agora, aquilo que aqui está proposto é uma inversão total da lógica do direito do trabalho. Quer dizer, é colocar o direito do trabalho, que historicamente é um ramo do direito que foi criado para proteção dos trabalhadores, para equilíbrio da relação contratual entre o empresário e o trabalhador, e já acontecerá o contrário, ou seja, ficamos com um Código de Trabalho que só favorece os interesses da empresa, os interesses do trabalhador, do empresário, em detrimento de direitos fundamentais dos trabalhadores, que inclusive estão constitucionalmente consagrados. As notícias de hoje dizem que se não houver pelo menos uma aceitação da UGT, que nem este Presidente, nem os outros candidatos a presidentes, pelo menos aqueles que deram a conhecer a sua opinião, irão promulgar a lei. No seu caso, eu faria duas coisas. O que é que faria com essas alterações? Primeiro, a análise da constitucionalidade das disposições aprovadas, para verificar o que deveria ser enviado para o Tribunal Constitucional na sede de fiscalização preventiva, e depois dessa apreciação, verificação, ainda assim, das normas com as quais eu discordasse por entender que são violadoras de direitos dos trabalhadores e que são negativas para os trabalhadores e para o país, e exercia o poder de transmitir à Assembleia da República, através de uma mensagem, o meu entendimento de que essa matéria devia ser repensada, ou seja, usaria o direito de veto político, que o Parlamento poderia ultrapassar. Poderia andar nesse vai-vem entre a Assembleia da República e... Sei que o Parlamento poderia, por uma maioria absoluta, ultrapassar esse veto, mas eu não deixaria de o fazer e não deixaria de sinalizar aquilo que eu consideraria mal nessa alteração da legislação laboral. É inviolável no Código Laboral? O que é exatamente? Não, eu acho que há várias coisas. Quer dizer, eu acho que a questão não temos tempo para... Mas eu dou 2 ou 3 exemplos. Olha, uma deles que é o Tribunal reconhecer a ilegalidade do despedimento e o trabalhador poder não ser reintegrado. Eu acho que isso é inaceitável. Não é? Outra coisa é o banco de horas individual. Por decisão unilateral da empresa, o trabalhador ser obrigado a fazer até 50 horas por semana através do banco de horas individual. Individual ou em grupo? Individual também. Individual também. E depois há a questão da amamentação. Quer dizer, a limitação do direito das trabalhadoras, mães que têm crianças a amamentar e verem os seus direitos aí preteridos. Portanto, mas são mais coisas. Por exemplo, a proibição dos sindicatos entrarem nas empresas se não tiverem lá sócios. A questão do patronato poder decidir unilateralmente qual é a convenção coletiva aplicada, independentemente da vontade do trabalhador ou da sua sindicalização. Eu creio que há aqui, de facto, uma inversão completa de valores. E como é que se coloca perante uma greve geral antes das negociações, que funcionará, obviamente, como forma de pressão, mas que, na realidade, vai paralisar o país quando as coisas ainda não estão decididas em definitivo? Mas a responsabilidade disto é do Primeiro-Ministro, que avança com uma reforma destas que, aliás, não prometeu. Ou seja, não encontramos nos programas eleitorais, nem do PSD nem do CDS, nenhuma alusão à alteração da legislação laboral, e, portanto, ela aparece como grande prioridade. Querendo alterar mais de 100 artigos do Código de Trabalho. Portanto, uma questão que foi escondida aos eleitores. E depois, quando se fala em negociações, mas a Ministra do Trabalho diz que as traves mestras são inultrapassáveis para o Governo, está tudo dito sobre a negociação é que o Governo quer fazer. E, portanto, eu creio que os trabalhadores... não acredita que o Governo vá recuar antes da greve geral que está marcada. E essa questão tem que ser decidida na Assembleia da República. Portanto, é a Assembleia da República que vai ter que votar esta legislação. E eu acho que os trabalhadores têm toda a razão em usar as formas de luta que a lei lhes permite. E a greve é, obviamente, um direito legítimo dos trabalhadores, e eu acho que eles têm toda a razão em recorrer, e daí se compreende a amplitude, a adesão que essa convocatória da greve geral está a ter na generalidade dos sindicatos. Para si é uma fantasia que possa haver um acordo favorável aos trabalhadores ainda antes da greve. Refletir sobre isso e retirar esta proposta.